pessoal, olha só, resolvi fazer esse vídeo falando sobre a Gold Placa. A gente sabe que foi gravado um vídeo explicando ela um tempo atrás, né? Onde eu usava alguns critérios fixos. Critérios são esses. Usava os 7 ordens como parâmetro, com afastamento de 500 pontos, né? E esses critérios, eles aguentavam 3.500 pontos, né? Se a gente multiplicar 7 por 500, 3.500 pontos num cenário onde o ouro repicava e subia e deixava o nosso capital líquido positivo. Por que 7? Por que 500? 7 ordens com 500 pontos de diferença ali, usando o lote mínimo na época da XM, que era o 001, ele permitia que a gente aguentasse até o preço zero, usando $100. Então essa era a conta. Não quebrava a conta e ao mesmo tempo você estava garantido até o preço zero. Até que ponto no Forex vale a pena você garantir o não quebrar, né? Estou falando agora a minha visão atual. Claro que a ideia inicial, garantir não quebrar, é muito legal, mas quando você leva em conta evolução de capital líquido, ainda que você consiga fazer evolução de capital líquido, não compensa você ficar às vezes pendurado em 3.500 pontos lá em cima e girando embaixo para poder sair no 0 a 0 ou positivo. Por que eu falo isso? Porque teve gente que, imagino que comprou lá no preço 2.000 e aí agora já está alguns meses negativo, girando venda, enfim, compensou. Então a gente tem que ter uma análise crítica, a gente tem que reconhecer fragilidades e assim, com a mentalidade de hoje, eu reconheço que a fragilidade da estratégia Gold Placa, como foi falada lá no início, como foi gravado o vídeo, é justamente essa questão de, em algum momento, vai furar os 3.500 pontos para baixo, você vai ter que estar girando venda para poder compensar e ter um crescimento de capital líquido. Como que eu faço hoje? Porque eu acho que essa é a grande questão. Hoje, eu não tenho um padrão de, faço 7 ordens, 500 pontos, não. Eu vejo mais ou menos qual tem sido o range médio diário, a movimentação do ouro. E eu estabeleço ali pontos de entrada quando está barato. Primeiro comprado para depois começar a vender, tá? Então isso não mudou. Primeiro comprado para vender. Quando que eu compro? Quando eu reconheço que está barato. Então não vou ficar comprando quando eu achar estar caro, né? E eu viro a mão muito mais cedo. Ao invés de esperar 7 ordens para entrar vendido, eu viro a mão na 4ª ordem. Então eu botei 3 compras. Geralmente eu uso uma progressãozinha de lote para poder sair no preço médio. Então aquela questão de 100 pontos, cada ordem 100 pontos também não faço. Meio que fecho no preço médio. O que é o preço médio? Eu estabeleço um alvo onde eu fechando as minhas 3 ordens, 4 ordens, eu saio no lucro fechando todas e recomece num período posterior. Tá? Então eu costumo fazer isso. E quando naturalmente eu inverto a mão, né, já comprei e a coisa não tá legal na compra, eu tenho que reconhecer que eu tô errado em algum momento. Então, como é uma estratégia sem stop, eu saio fazendo saldo na venda e cuidando para que minhas vendas não fiquem maiores que as minhas compras. Claro que eu vou explicar isso no gráfico para ficar mais claro aí para vocês, mas em alguns momentos também eu fico com um peso maior na venda do que na compra, tranquilo, principalmente quando a gente tem uma tendência forte de venda, então não há razão às vezes para também não segurar. A gente sabe que a tendência macro do ouro é subida, mas nada impede que a gente fique um pouco mais pesado na venda quando o preço nitidamente está, o gráfico, enfim, o mercado está nitidamente jogando o preço para baixo, né? E aí depois você vira a mão, enfim. É muito mais um jogo de controle de capital e gestão do que uma estratégia fixa, rígida, como eu publiquei lá no início. Mas enfim, vejam aí o vídeo, né, explicando aí os pormenores. Na Gold Placa atual, eu não sigo exatamente os critérios de 7 ordens para 2 de venda, enfim, ou algo parecido.
Eu tento sempre equilibrar, buscando, primeiramente, momentos em que eu entenda que o preço do ouro está barato. Vamos imaginar aqui, ele formou esse M e nós temos essa região de consolidação e para mim, eu imagino que o preço aqui está barato, certo? Então, eu começo a comprar aqui, né? Lógico que se a gente olhar aqui as ordens minhas abertas, eu comprei lá no 17,30, achava que estava barato. Fui abrindo ordens com lotes maiores, né? 26, mas tudo calculado. Então eu sei que a soma disso aqui, ó, dessa compra, essa compra, essa compra e essa compra, dá aqui mais ou menos 1,20, digamos assim, né? De soma de lote. Então, eu vou equilibrando agora nas vendas, então eu interrompo as compras e começo a fazer saldo nas vendas, certo? E sempre controlando para que meu capital líquido esteja em constante crescimento. Então, como a gente tem o fundo do ouro, que seria o preço zero, né? Eu vou colocar no gráfico diário. O preço zero, como vou botar no mensal, melhor. Ó, em algum momento o preço do ouro foi 222 ali, né? Já foi zero. Então, como nós temos esse piso, eu posso ir controlando, colocando sempre mais peso nas compras do que nas vendas. Pode ser que em alguns momentos eu esteja um pouco mais pesado, vendido, mas enfim, eu faço todo o controle de lote. Aquela sugestão que eu dei lá no início da estratégia, colocando 7 ordens de compra para começar a vender, eu não utilizo mais. Por quê? Primeiro porque eu usava espaçamento muito curto, 500 pontos. Era espaçamento muito curto, então você precisava de 3.500 pontos para você já partir para venda. Então, ficava, né? Apesar de que, se vocês forem olhar aqui, existe um espaçamento até menor, tá? Mas é porque eu estou tentando fazer alguns trades mais curtos, porém, eu já viro a mão mais rápido, ó. Então, eu já virei a mão aqui mais rápido e eu vou controlando meu capital líquido dessa forma, tá? Então, se nós colocarmos ali o MQL5, vocês vão ver que eu estou controlando a gestão do capital líquido, certo? Vou até colocar aqui para vocês verem. Então, percebam, é uma conta recente, né, que eu abri para poder fazer esse vídeo para vocês, e faz aí o que, 2 dias que eu abri essa conta? Acho que foi, aqui vai dizer, ó, 3 dias, né, e aí fiz mais de 1%, né, porque o lucro aqui, ó, 32, beleza? Só que considerem lucro de fato sobre capital líquido. Se eu comecei com 2.400, eu não fiz 32 de lucro, não tenho 32 de lucro à disposição para tirar, eu tenho 27,34, porque eu tenho um flutuante de 5,25. Então, esqueçam esse negócio de considerar saldo para efeito de lucro. Lucro é o que você tem no bolso. Então, se eu botei 2.400, eu tenho 27,34 de lucro nesse momento. Então, isso dá aí um pouco mais de 1% nesses 3 dias, tá? E o que eu vou fazendo é essa gestão de capital, né? Chegou a estar negativo, lógico, isso vai acontecer muitas vezes. E depois fui fazer aí final de semana aqui e houve a gestão de capital, fazendo com que o capital líquido vá subindo junto com o saldo. Mas vai ter momentos que a boca do jacaré vai aumentar e eu tenho que ir fazendo esse controle. E eu vou fazendo com base nos princípios da Gold Placa. Entre compras e vendas, não deixando uma diferença muito grande entre os dois cenários e sempre controlando a gestão com base no padrão do ouro, que é de subida. Então a gente tem que entender quando o preço está barato, quando está caro, tudo isso é questão de sensibilidade do trader. Não dá para colocar um padrão fixo nesse sentido, tá? Então um erro da Gold Placa é estabelecer padrão fixo de espaçamento de ordem, tudo isso, que em algum momento fura as ordens para baixo e aí você fica derramando capital.